Seguir Jesus nunca foi um convite para uma vida fácil. Desde o primeiro chamado às margens do Mar da Galileia até a cruz erguida no Calvário, o caminho de Cristo sempre foi marcado por renúncia, entrega e fidelidade. No entanto, em um mundo que valoriza o conforto, a rapidez e o sucesso visível, falar sobre o preço de seguir Jesus se tornou algo desconfortável. Muitos querem os benefícios do reino, mas poucos estão dispostos a aceitar o custo do discipulado verdadeiro. Jesus nunca enganou ninguém. Ele jamais prometeu uma estrada sem pedras, nem uma vida sem dores. Pelo contrário, ele foi direto, honesto e, para muitos, até duro em suas palavras. Quando disse que era necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, ele estava deixando claro que o discipulado não é um adorno espiritual, mas uma decisão radical que transforma toda a existência. Seguir Jesus não é apenas mudar de religião, é morrer para si mesmo e viver para Deus. O primeiro preço a ser pago é o da renúncia interior. Antes mesmo das perdas externas, Jesus nos chama a abrir mão do nosso próprio eu. Renunciar ao ego, ao orgulho, à autossuficiência e à ilusão de controle é uma das etapas mais difíceis da caminhada cristã. O coração humano resiste à ideia de não ser o centro. Mas seguir Jesus exige reconhecer que Ele é o Senhor. E isso significa que nossas vontades já não ocupam o trono da vida. Muitos começam bem, cheios de entusiasmo, mas recuam quando percebem que Cristo não quer apenas ser um acréscimo à rotina, e sim o centro absoluto de tudo. Há também o preço da obediência. Obedecer a Jesus nem sempre faz sentido aos olhos humanos. Em muitos momentos, a palavra de Deus confronta escolhas populares, caminhos fáceis e decisões que parecem mais vantajosas. Seguir Jesus implica confiar quando a lógica falha, caminhar pela fé quando as circunstâncias dizem o contrário. Poucos estão prontos para obedecer quando isso significa esperar, perdoar quem feriu profundamente, amar quem não merece, ou permanecer íntegro quando todos ao redor escolheram o atalho da desonestidade. Outro preço real é o da rejeição. Jesus foi rejeitado, e ele mesmo afirmou que seus seguidores também seriam. Em uma sociedade que tolera tudo, menos a verdade que confronta o pecado, o cristão fiel inevitavelmente enfrentará a oposição. Às vezes, essa rejeição vem de fora, do mundo. Outras vezes, vem de dentro, de pessoas próximas, de familiares, amigos e até de ambientes religiosos que não suportam um compromisso profundo com Cristo. Seguir Jesus pode significar caminhar sozinho em determinados trechos da jornada. Existe ainda o preço da perseverança no sofrimento. Muitos acreditam que a fé elimina as dores da vida, mas a Bíblia mostra outra realidade. Os discípulos sofreram, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram. O próprio Jesus sofreu. O diferencial do cristão não é a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio dela. Seguir Jesus é confiar mesmo quando ele parece em silêncio, é continuar orando quando as respostas não chegam, é permanecer fiel quando as promessas parecem distantes. Poucos estão prontos para esse tipo de fé madura, que não depende de resultados imediatos. O preço de seguir Jesus também envolve escolhas diárias. Não é uma decisão tomada apenas uma vez, mas renovada todos os dias. Todos os dias somos confrontados com pequenas cruzes, decisões que moldam o caráter, atitudes que revelam em quem realmente confiamos, palavras que escolhemos dizer ou calar. O discipulado verdadeiro se manifesta na rotina, no anonimato, nos momentos em que ninguém está observando. É fácil declarar fé em ambientes favoráveis. Difícil é viver essa fé quando ela custa algo. Muitos querem seguir Jesus enquanto ele multiplica pães, cura enfermos e abre portas. Mas quando o discurso se torna mais profundo, quando Jesus fala de cruz, entrega e sacrifício, muitos se afastam. Isso não mudou com o tempo. Ainda hoje, multidões se encantam com milagres, mas poucos permanecem quando o chamado é para uma vida consagrada. O problema não está no preço em si, mas na falta de compreensão do valor daquilo que está sendo oferecido. Porque, apesar de alto, o preço de seguir Jesus nunca é maior do que a recompensa.
O reino de Deus não promete riquezas passageiras, mas vida eterna. Não promete ausência de lutas, mas paz que excede todo entendimento. Não promete caminhos fáceis, mas uma presença constante que sustenta em qualquer circunstância. Quem perde sua vida por amor a Cristo, na verdade, a encontra. Quem abre mão do mundo recebe algo que o mundo jamais poderá oferecer. Seguir Jesus transforma a dor em propósito, a espera em maturidade e a renúncia em liberdade. O cristão que paga o preço descobre que a verdadeira alegria não está em possuir, mas em pertencer. Não está em controlar, mas em confiar. Não está em ser servido, mas em servir. Essa é uma verdade que poucos compreendem, porque exige uma mudança profunda de mentalidade e coração. Hoje, o chamado de Jesus continua ecoando. Ele ainda olha para homens e mulheres comuns e diz: segue-me. Não é um convite à religiosidade superficial, mas a uma vida de relacionamento, obediência e transformação. A pergunta que permanece não é se o caminho é difícil, porque ele é. A pergunta é se Jesus é digno. E a resposta, para quem o conhece de verdade, sempre será sim. Talvez você, que ouve esta reflexão, esteja enfrentando desafios, lutas internas, pressões externas ou até um cansaço espiritual profundo. Talvez seguir Jesus tenha se tornado mais pesado do que você imaginava. Mas lembre-se, o mesmo Cristo que chama para a cruz é aquele que caminha ao seu lado. Ele não abandona os que decidem permanecer. Ele fortalece, sustenta e renova aqueles que escolhem a fidelidade. Poucos estão prontos para pagar o preço de seguir Jesus, mas todos são convidados. O caminho é estreito, sim, mas leva à vida. E no fim da jornada, nada do que foi deixado para trás se compara à glória de estar com Ele. Que hoje você renove sua decisão, não apenas de acreditar em Jesus, mas de segui-lo, custe o que custar. Antes de encerrar, permita que esta oração alcance o seu coração. Não é apenas uma oração comum, é um chamado. Um convite para quem ainda está de pé, mas cansado. Para quem ama Jesus, mas sente o peso do caminho. Se você consegue ouvir até o fim, é porque Deus ainda está falando com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e fiel, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e sincero. Não viemos fingir força, porque o Senhor conhece cada fraqueza. Não viemos apresentar máscaras, porque diante de Ti tudo está nu e patente. Viemos porque ouvimos o Teu chamado, mesmo sabendo que seguir Jesus tem um preço alto, um custo que muitas vezes assusta, dói e confronta. Pai, nós confessamos, nem sempre estivemos prontos para pagar esse preço. Muitas vezes quisemos a Tua mão, mas resistimos ao Teu senhorio. Queríamos as bênçãos, mas evitamos a cruz. Queríamos o alívio, mas fugimos do processo. Hoje, porém, não queremos mais uma fé superficial. Queremos um compromisso real, profundo e verdadeiro contigo. Senhor Jesus, Tu que chamaste os discípulos sabendo das lutas que enfrentariam, olha agora para quem está ouvindo esta oração. Há corações cansados, almas feridas, pessoas que quase desistiram porque o caminho ficou pesado demais. Renova agora as forças daquele que pensou em parar. Sustenta quem está caminhando com lágrimas nos olhos. Abraça quem está seguindo, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo em silêncio. Pai, ensina-nos a negar a nós mesmos todos os dias. Arranca do nosso coração o orgulho, a autossuficiência e o desejo de controlar tudo. Ajuda-nos a confiar quando não entendemos, a obedecer quando dói, a permanecer quando a vontade é recuar. Dá-nos coragem para carregar a cruz com fé, sabendo que ela não é o fim, mas parte do caminho que conduz à vida. Senhor, fortalece aqueles que estão sendo rejeitados por causa da fé, aqueles que perderam amizades, oportunidades, conforto e até relacionamentos por escolherem permanecer fiéis. Que eles sintam agora que não estão sozinhos. Que o Teu Espírito Santo os envolva com paz, com consolo e com a certeza de que vale a pena seguir Jesus até o fim. Pai amado, onde há desânimo, libera esperança. Onde há medo, libera ousadia. Onde há dúvida, libera fé. Que toda pessoa que ora agora receba um novo ânimo espiritual,
uma força que não vem da carne, mas do céu. Que o fogo do primeiro amor seja reacendido, que a chama da fidelidade volte a arder no coração. Nós declaramos, Senhor, mesmo quando o caminho é estreito, nós seguiremos. Mesmo quando a cruz é pesada, nós não desistiremos. Mesmo quando o mundo não entende, nós permaneceremos. Porque seguir Jesus é tudo o que temos e tudo o que precisamos. Recebe esta oração como um altar de entrega. Recebe esta vida novamente em tuas mãos. E que, a partir de hoje, haja um antes e um depois. Que quem estava quase desistindo encontre força. Que quem estava confuso encontre direção. Que quem estava fraco seja renovado pelo teu poder. Nós escolhemos seguir Jesus, custe o que custar, até o fim. Em nome de Jesus. Amém.